Capítulo 1 Esquema gráfico, involução-evolução. Depois da precedente premissa orientadora, podemos agora entrar no assunto do presente volume. Os aspectos básicos das teorias que iremos aqui desenvolvendo foram equacionados nos livros mencionados anteriormente, Deus e o Universo e o Sistema. O atual livro é o terreno das suas consequências e aplicações. Focalizemos então nossa atenção na figura apresentada, que nos oferece geometricamente uma expressão mais exata e evidente do fenômeno da queda e salvação, estudado aqui por nós. Usamos a representação gráfica desta figura por se tratar de um recurso mais adequado para fixar em forma visível, intuitivo-sintética, os conceitos que iremos desenvolvendo. Esta figura nos dá o esquema completo do processo de ida e volta do transformismo involutivo-evolutivo, que é a base da estrutura de nosso mundo fenomênico, fornecendo-nos o diagrama do ciclo constituído pela gênese, desenvolvimento e tratamento da doença da queda e cisão, que foi causada pela revolta e deu origem ao estado material de nosso universo corrupto. O princípio fundamental do dualismo, no qual se baseia o esquema, é a primeira impressão que nos salta à vista nesta figura, dividida em duas partes opostas e equilibradas pela condição de recíproco emborcamento. Quem não estiver ainda convencido da verdade das teorias apresentadas nos dois livros, Deus e o Universo e o Sistema, encontrará aqui não só novos esclarecimentos que as explicam com maior clareza, mas também novas provas que as confirmam ainda mais. Já sabemos que, devido à revolta e à consequente queda, a unidade do sistema, ou todo orgânico em Deus, despedaçou-se no dualismo sistema e antissistema. Este processo de divisão chegou à sua plenitude com a realização do antissistema, que ficou, porém, sujeito a outro processo, agora de reunificação, o qual chegará à sua plenitude com a reconstrução da parte decaída em seu estado originário no seio do sistema. Separação e reunião, destruição e reconstrução, doença e tratamento, descida e subida, saída e retorno, involução e evolução, são estes os dois momentos que encontramos sempre opostos, num contraste de forças rivais em luta para a supremacia. Justamente neste contraste está a base do dinamismo de todo o processo, que vai assim amadurecendo de uma posição à outra, deslocando os seus elementos ao longo das posições escalonadas pelo caminho afora, até haver percorrido todo o trajeto, desde a sua origem até a sua conclusão. O conceito fundamental que domina o fenômeno estudado por nós agora é a cisão no dualismo. Temos então duas forças básicas em luta entre si, cada uma com o objetivo de vencer a outra, prevalecendo uma em cada fase, a do antissistema no período de descida ou fase involutiva, e a do sistema no período de subida ou fase evolutiva. De um lado, temos a força do sistema, que representa a positividade e os impulsos deste tipo,
constituindo as qualidades de afirmação: vida, sabedoria, amor, unidade, ordem, disciplina, felicidade, etc. Este é o lado de Deus, do Espírito, do bem. Por isso, o sinal do sistema é positivo. De outro lado, temos a força do antissistema, que representa a negatividade e os impulsos deste tipo, opostos aos do sistema, constituindo as qualidades de negação: morte, ignorância, ódio, separatismo, desordem, revolta, sofrimento, etc. Este é o lado de Satanás, da matéria, do mal. Por isso, o sinal do antissistema é negativo. Na figura apresentada, tudo que pertence ao sistema está marcado com a cor vermelha, escolhida como a cor da positividade, e tudo que pertence ao antissistema está marcado em verde, escolhida como a cor da negatividade. A linha vermelha WXW1 representa a plenitude do sistema, constituindo a base do triângulo WYW1, que contém o campo de forças positivas do sistema. A linha verde ZYZ1 representa a plenitude do antissistema, constituindo a base do triângulo ZXZ1, que contém o campo de forças negativas do antissistema. Este é o terreno não da originária unidade do sistema, mas sim do dualismo em que fracassou o nosso universo. Por isso, todos os valores, impulsos e movimentos que vigoram no antissistema realizam-se sempre em função da oposição entre os dois sinais, positivo e negativo. A figura é simétrica e está dividida ao meio em duas partes iguais, no sentido vertical, pela reta XY, comum ao triângulo vermelho do sistema e ao triângulo verde do antissistema. Marcamos uma linha central em verde, que representa o caminho de descida ou involução, e outra em vermelho, que representa o caminho de subida ou evolução, nossa atual fase. Esta figura nos oferece a representação completa da visão do fenômeno da queda nas suas duas fases, ida e volta, pelas quais o ciclo se fecha, chegando novamente ao seu ponto de partida original. Tendo perante os olhos esta representação gráfica, adequada para fixar as ideias, poderemos estudar melhor o fenômeno nos seus pormenores. As duas cores diferentes nos permitem perceber, à primeira vista, não só a natureza e a posição de cada ser, mas também o campo ao qual ele pertence, positivo ou negativo. Os limites geométricos da figura nos expressam o conceito da presença da lei de Deus, que abrange tudo dentro dos seus limites, inclusive o desmoronamento do antissistema, e que, através de suas normas, dirige todos os movimentos, retificando os erros através de suas reações contra qualquer violação e reconduzindo à ordem tudo que procurou se afastar dela. Comecemos observando o ciclo nas suas fases de ida e volta. A figura contém dois campos de forças contrárias, as positivas e as negativas. Eis então que elas se colocam em movimento, determinando com isso uma série de ações que excitam reações opostas, proporcionais e calculáveis,
as quais são expressas pela figura através da posição e do comprimento das suas linhas. O ponto de partida do ciclo, na sua primeira metade, correspondente à fase involutiva, é o ponto X, situado na linha vermelha WW1 do sistema. O ponto de chegada daquela primeira metade involutiva do ciclo é o ponto Y, situado na oposta linha verde ZZ1 do antissistema. Aqui acaba a involução. Mas este ponto de chegada representa também o ponto de partida da segunda metade do ciclo, aquela correspondente à fase evolutiva. Então o ciclo, que tinha iniciado o seu movimento de descida involutiva no ponto X do sistema, vira-se agora, ao atingir o ponto Y situado no antissistema, no sentido contrário, endireitando o seu emborcamento para iniciar o seu caminho de volta subindo. O ponto de chegada desta segunda metade evolutiva do ciclo é o ponto X, situado na linha do sistema, de onde se iniciou o processo da descida involutiva. Mas qual o significado de tudo isto? Isto significa que depois de ter se esgotado, atingindo o seu objetivo, que é a realização do antissistema, o impulso inicial, realizado a partir do sistema em direção ao antissistema, autoneutraliza-se e se anula, seguindo um movimento oposto, pelo qual é levado novamente ao seu ponto de partida, ou estado de origem no sistema. Tudo se reduz, deste modo, a um erro corrigido, a uma temporária doença curada, a um afastamento compensado pela aproximação de volta, a uma positividade perdida e recuperada, a uma negatividade adquirida e repudiada, a um processo compensado de ida e volta, a um intervalo de imperfeição na eterna e indestrutível perfeição de Deus. Tudo isto já foi dito naqueles 2 livros, mas quisemos aqui acrescentar também uma expressão gráfica, mais evidente e exata. E se temos falado de erro corrigido, foi porque procuramos salientar melhor este aspecto do fenômeno, pois um dos maiores problemas que teremos de encarar agora refere-se à reação da lei para corrigir os nossos erros, assunto com o qual entraremos no terreno da ética, nosso tema atual. A este respeito, o fenômeno da queda representa o primeiro e maior caso de erro cometido pela criatura e corrigido por Deus. Na queda, temos o erro máximo, atrás do qual ecoam e vão se repetindo todos os outros erros menores, que o ser repete a toda hora ao longo de sua escala evolutiva, os quais veremos agora. Observemos o processo primeiro no momento do início do ciclo, no ponto X do sistema, onde começa a viagem em descida para Y ao longo da linha da involução. Na linha WW1, o sistema se encontra na plenitude da sua positividade, enquanto o valor efetivo da revolta é apenas potencial, sendo o volume de negatividade apenas um ponto sem dimensões, situado na plenitude da positividade do sistema. Mas eis que essa potencialidade vai ficando cada vez mais próxima do antissistema, e pouco a pouco a revolta vai se concretizando. Este fato está expresso na figura
pela superfície sempre mais ampla que na descida a revolta vai conquistando e dominando até atingir a plenitude de sua realização, com uma total inversão ao negativo na linha ZZ1, na qual o triângulo verde está completo, pois seus lados atingiram a abertura máxima. Assim, a negatividade, com o processo da involução, vai cobrindo toda a superfície do triângulo do antissistema, cujo vértice está em X e a base é a linha ZZ1. No fim deste processo, o ponto X dilatou-se sempre mais até atingir as dimensões da linha ZZ1. A superfície sempre maior, coberta pelo progressivo impulso da revolta ao longo da linha da involução XY, representa a dilatação do campo de forças dominado pelo antissistema, que vai assim potencializando-se sempre mais até atingir a sua plenitude máxima na base ZZ1 do triângulo. Neste ponto, o impulso da revolta atingiu a sua completa realização com a criação do antissistema, que é o nosso universo material. O que, então, acontece simultaneamente em relação ao sistema? Se o antissistema, no início do ciclo em X, encontra-se no estado pontiforme, com um valor apenas potencial, o sistema encontra-se, ao contrário, na sua plenitude WW1. Por outro lado, se durante a descida involutiva, na gênese do antissistema, o ponto X foi ampliando sempre mais o seu campo de ação, até se tornar a plenitude ZZ1, a linha WW1, ou plenitude do sistema, foi paralelamente contraindo sempre mais o seu campo de ação, até se tornar o ponto Y. As duas transformações inversas realizaram-se uma em função da outra, com a negatividade ganhando onde a positividade perdia, num processo de emborcamentos simétricos das dimensões dos respectivos valores. O que era mínimo no sistema tornou-se máximo no antissistema e vice-versa. Passou-se assim da plenitude da positividade à plenitude da negatividade. Isto porque, no processo da queda, foi sendo realizada sempre mais a inversão das qualidades positivas do sistema naquelas negativas do antissistema. Além disso, à medida que se dava o enfraquecimento do poder do sistema, ocorria o fortalecimento do antissistema. Isso até que na linha ZZ1, o poder positivo do sistema, que era no início expresso pela linha WW1, ficou reduzido ao ponto Y, enquanto o poder negativo do antissistema, que era no início expresso pelo ponto X, tornou-se a linha ZZ1. Tudo isto a figura nos indica com o aumento progressivo da extensão da superfície ou campo de forças dominado pelo triângulo do antissistema, associado à paralela diminuição da extensão da superfície ou campo de forças dominado pelo triângulo do sistema. É importante esclarecer que tudo isso refere-se ao fenômeno da queda ou ciclo involutivo-evolutivo, originado no sistema e dizendo respeito somente à parte corrompida, que dele quis sair, e não ao sistema todo, que permaneceu íntegro com a parte restante, não rebelde.
Esgotamos até aqui somente a primeira parte deste fenômeno, a fase da queda. Observemos agora a sua segunda parte, inversa e complementar, a outra fase do ciclo, constituída pela salvação. Por isso, o título deste livro, Queda e Salvação. Se a primeira parte do ciclo está constituída por um processo de inversão da positividade da parte rebelde do sistema na negatividade do antissistema, a segunda parte é constituída por um processo de endireitamento da negatividade do antissistema na positividade do sistema, devolvendo ao sistema a parte corrupta que dele se afastou. Em Y, acabou o caminho da descida, ou involução, iniciando-se o caminho de regresso em subida, ou evolução. Observando a figura, veremos que ela nos expressa todo o processo do ciclo, que contém nos seus dois movimentos fundamentais, de descida e de subida, 4 deslocamentos, os 2 primeiros na descida e os 2 últimos na subida. Primeiro, o deslocamento do estado de nulidade, da negatividade do antissistema, ao estado de plenitude daquela negatividade, indicado pela gênese do triângulo verde. Segundo, o deslocamento do estado de plenitude da positividade do sistema ao estado da nulidade daquela positividade, indicado pela destruição do triângulo vermelho. Terceiro, o deslocamento do estado de plenitude da negatividade do antissistema ao estado de nulidade daquela negatividade, indicado pela destruição do triângulo verde. Quarto, o deslocamento do estado de nulidade da positividade do sistema ao estado de plenitude daquela positividade, indicado pela reconstrução do triângulo vermelho. Eis que a segunda parte do ciclo, inversa e complementar da primeira, o completa, concluindo a segunda parte do mesmo fenômeno. Se na primeira parte, como há pouco dissemos, passa-se da plenitude da positividade à plenitude da negatividade, vemos agora que na segunda parte do ciclo passa-se da plenitude da negatividade à plenitude da positividade. Então, todo o fenômeno da queda se reduz à agênese do dualismo, constituído pelos 2 sinais opostos, positivo e negativo, fenômeno pelo qual, num primeiro momento, a positividade se torna negatividade, gerando o antissistema, e num segundo momento, a negatividade volta à positividade, reconstituindo-se no sistema. O processo de endireitamento evolutivo, que corrige a precedente inversão involutiva do sistema para o antissistema, inicia-se na linha ZZ1, na qual o antissistema encontra-se em sua plenitude e o sistema, representado pelo ponto Y, encontra-se reduzido a uma potencialidade. Estamos na fase do maior constrangimento da positividade e da maior expansão da negatividade vitoriosa. Mas neste ponto, o originário impulso da revolta, que gerou a negatividade aprisionando a positividade do sistema, esgota-se e o caráter fundamental de cada um dos 2 impulsos volta a prevalecer. Então, o antissistema, que não pode deixar de seguir a sua natureza negativa, será por ela levado a renegar a si mesmo.
anulando-se como negatividade no caminho de regresso, processo ao qual é levado também pelo impulso do sistema, que por sua vez não pode deixar de manifestar sua reação ao constrangimento sofrido dentro da negatividade do antissistema, afirmando a sua indestrutível natureza positiva, agora que o esgotamento do impulso contrário se desvaneceu. Vemos então como a negatividade, que quer continuar a ser negativa, e a positividade, que quer continuar a ser positiva, de fato colaboram no mesmo sentido da reconstrução. A negatividade, porque quer ser negatividade. A positividade, porque quer ser positividade. Maravilhosa sabedoria da lei, que providencia tratamento e cura, prevendo tudo isso de antemão e pré-ordenando esse jogo de forças, que automaticamente leva à salvação. Técnica estupenda, pela qual vemos que o bem e o mal, o impulso positivo do bem e o impulso negativo do mal, trabalham juntos para chegar ao mesmo resultado, que é o triunfo do bem. Continuemos nossa observação. O processo vai se desenvolvendo assim na segunda parte do ciclo, até que a linha ZZ1 da negatividade do antissistema fica reduzida apenas a um ponto, o ponto X, enquanto o ponto Y da positividade do sistema vai se ampliando até chegar à linha WW1. Estes deslocamentos significam que o campo de forças do sistema, que se havia antes comprimido sempre mais até a sua anulação, vai se dilatando agora cada vez mais, ganhando em superfície, potencializando-se até voltar à sua plenitude, enquanto o campo de forças negativas do antissistema, que se havia anteriormente dilatado e potencializado sempre mais, até chegar à sua plenitude, vai se apertando agora sempre mais, até chegar à sua anulação. Neste ponto, o ciclo se completa, fechando-se sobre si mesmo, porque atingiu o seu ponto de partida. Assim, o emborcamento foi endireitado. A negatividade do antissistema foi reabsorvida na positividade do sistema. O caminho involutivo-evolutivo está todo percorrido e tudo voltou, reconstruído e saneado, ao seio do sistema. Desse modo, os opostos se compensam e, em perfeita correspondência na proporção de impulsos e movimentos, os dois caminhos, a queda e a salvação, equilibram-se, resolvendo-se na perfeita ordem da lei. Tanto a construção do triângulo verde do antissistema e a destruição do triângulo vermelho do sistema, geradas pelo processo de involução ou descida XY, como a destruição do triângulo verde do antissistema e a reconstrução do triângulo vermelho do sistema, geradas pelo processo da evolução ou subida YX, estão graficamente expressas na figura, saltando à vista ao primeiro olhar. Esta figura tem um significado profundo. Ela nos orienta explicando a causa, a razão e o objetivo do vir a ser universal, mostrando-nos as origens e o porquê do processo evolutivo em que vivemos. Ela nos deixa ver com que exatidão geométrica a sabedoria da lei opera a salvação, uma vez que está contido em sua ordem todo o desmoronamento da queda. Para compreender a figura,
é necessário penetrá-la nos seus movimentos de contração e expansão, de criação e reabsorção de valores, no seu contínuo dinamismo regulador de todo o ciclo involutivo-evolutivo. Vemos então, a partir de X, um ponto sem dimensão, nascer todo o campo de forças do antissistema, e igualmente, a partir do ponto Y, o sistema voltar à sua plenitude. A posição reciprocamente emborcada dos dois triângulos, sistema e antissistema, pela qual um diminui na proporção que o outro aumenta, até um desaparecer na plenitude do outro, nos mostra quão ordenadamente a lei tenha dirigido a desordem da queda no antissistema, até reconduzi-la toda à ordem do sistema. A figura nos mostra como a cada ponto e posição ao longo da linha da involução ou da evolução corresponde uma proporcionada amplitude do campo de forças negativas ou positivas dominado, amplitude que é expressa pela superfície contida entre os dois lados oblíquos dos triângulos que se vão abrindo ou fechando. Pode-se assim calcular, em cada ponto do seu caminho, a extensão do terreno dominado pelos seres que o percorrem e o valor das forças possuídas por eles, perdendo num sentido e ganhando no outro, conforme a direção do seu caminho. Assim, a figura não somente nos expressa, com representação geométrica espacial, o esquema estático do fenômeno, mas também o dinamismo que o anima e transforma a cada passo, da gênese à anulação dos espaços vitais, seja do sistema, seja do antissistema. Pela aproximação um do outro dos dois lados de cada triângulo, avizinhando-se pouco a pouco do vértice, a figura, com o relativo estreitamento do campo de forças ou espaço vital que o sistema ou o antissistema domina, apresenta-nos expresso graficamente, em forma espacial intuitiva, o conceito de anulação do sistema ou destruição do antissistema. E, ao contrário, com o afastamento dos dois lados dos triângulos e a relativa ampliação do campo dominado, a figura nos expressa o conceito de formação do antissistema ou reconstrução do sistema. Se pensarmos no significado implícito no esquema, com as qualidades e consequências de um triângulo prevalecendo sobre o outro, poderemos compreender quão vasto significado a figura contém e a importância das conclusões às quais nos poderá levar este estudo. Vamos continuar observando a nossa figura, para compreendê-la cada vez melhor. Procuremos aprofundar sempre mais o nosso olhar no mistério da estrutura do fenômeno do universo e dos abstratos princípios gerais que o regem. Poderemos, assim, penetrar os significados sempre mais íntimos de nossa representação gráfica, as razões de sua estrutura e a técnica do funcionamento das suas forças. Temos até aqui observado, numa simples visão de conjunto, a figura em sua estrutura estática para ver como ela está construída. Iremos estudá-la depois em seu dinamismo, no desenvolvimento das duas fases, uma de ida e outra de volta. Estamos aprofundando e ilustrando em forma visível, com exatidão cada vez maior, os conceitos apresentados nos livros Deus e Universo e O Sistema,
trabalho que é possível somente agora, pois o esquema geral já foi traçado e os problemas fundamentais estão resolvidos. Vimos em que consiste o processo involutivo-evolutivo, as duas fases do ciclo, com a ida e a volta. Explicamos que o movimento de descida ou afastamento do sistema, ao chegar no ponto Y, inverte-se no movimento de subida ou aproximação do sistema, até atingi-lo. Surge neste ponto uma pergunta espontânea: por que motivo o processo da queda, atingindo esse grau do seu amadurecimento, ao invés de continuar na mesma direção, volta para trás? A que força se deve esse emborcamento do seu caminho? Como já dissemos, o fenômeno acontece assim porque o impulso da revolta se esgota. Mas isso não basta para explicar. Há mais ainda. A lei de cada impulso tende a progredir até atingir a plenitude da sua realização. Quando, porém, essa realização é atingida, o impulso não funciona mais. Então dizemos que ele se esgota, porque, atingido o alvo, ele para. Isto porque, quando a causa tiver sido transformada toda em efeito, ela não existe mais como causa, e com isso anula-se o motor do processo. Quando o alvo é atingido, acaba a trajetória da viagem, que não pode continuar. Quando terminamos de realizar uma obra, manifestando nela o nosso pensamento e a nossa vontade, fazendo o que se encontrava dentro de nós em estado potencial, passar para fora de nós em estado atual, a força que tudo movimentou não pode continuar atuando. Como poderia ela continuar se o objetivo já foi atingido? Para continuar, precisaria ser determinado um novo objetivo e um novo impulso para atingi-lo. Não há movimento que possa continuar além do seu ponto de chegada, a não ser iniciando outro caminho para outra finalidade. Então, pela própria lei que o fenômeno traz escrita dentro de si, tudo está automaticamente pré-ordenado, de modo que no ponto onde toda a positividade da parte rebelde do sistema transformou-se na negatividade do antissistema, cumprindo-se a obra de construção do triângulo verde na linha ZZ1, o processo tem que parar forçosamente, e se quiser continuar, não pode fazê-lo senão mudando o tipo do seu movimento e iniciando outro caminho para outro objetivo. E que direção poderá esse novo movimento assumir? Que outro tipo de causa poderá surgir dentro do efeito realizado? O novo impulso somente poderá ser determinado pelas forças disponíveis naquele ponto do caminho ou desenvolvimento do processo. Mas o que se encontra naquele ponto? O impulso para o antissistema, uma vez que se realizou, esgota-se, e assim, não possuindo mais força, jaz exausto, inerte. Que outro impulso ativo, então, poderá surgir neste ponto? Tal movimento só pode ser determinado pelo sistema. Enquanto o caminho XY consumiu todo o impulso da negatividade devido à revolta, realizou-se também, por esse mesmo processo de expansão construtora da negatividade do triângulo verde, uma compressão destruidora da positividade do triângulo vermelho. Disto se segue que quando o processo chega à plenitude do antissistema,
a negatividade atinge seu estado de expansão máxima, de completo esgotamento e total inércia, enquanto a positividade alcança seu estado de concentração máxima, de potencialidade e dinamismo máximos. Sendo o fenômeno da queda um jogo de emborcamento, sua vitória só pode resultar no fortalecimento da reação evolutiva. É justamente no ponto onde foi atingido o completo triunfo da negatividade que o impulso da positividade comprimida encontra algo como uma parede, na qual bate e ricocheteia para trás. E esta barreira, que constrange o processo de emborcamento na negatividade a se inverter, fazendo-o endireitar-se na positividade, é o próprio triunfo da negatividade. Isto nos permite pensar que se trata apenas de uma nova direção do mesmo impulso, continuando no sentido contrário para percorrer o trecho complementar do mesmo ciclo, do qual involução e evolução são duas fases consecutivas. Então, a evolução seria só a continuação do caminho da involução. Se isso é verdade, então é fato também que esse novo impulso deriva do sistema, cuja prevalência sobre o antissistema só pode se manifestar no ponto Y, onde o caminho do antissistema está esgotado. É assim que em Y começa a predominar o sistema. Desse modo, no ponto onde a negatividade atingiu a plenitude da sua realização, a positividade pode iniciar o seu trabalho, lento mas constante, que se realizará até reconduzir tudo ao sistema, redimindo tudo na salvação final. Torna-se necessário levar em conta também o fato de que com a queda foi gerada e se iniciou a maneira de existir no relativo, sob a forma do vir a ser ou transformismo. É nesse processo que o ser está situado agora, constrangido a percorrer o caminho do ciclo involutivo-evolutivo, no qual ele não pode parar. Então, a primeira condição para a sua sobrevivência é a continuação desse caminho. Se o fruto amadurecido pela queda não quiser ficar congelado na total ausência de vida, porquanto a vida é estabelecida pela positividade, é necessário que o movimento continue. Porém, se devido ao transformismo universal, que é lei da vida e condição de existência no relativo, ninguém pode parar sem morrer, então o ser não tem outra escolha para continuar a existir senão emborcar-se novamente, voltando ao positivo. Mas por que não há outra escolha? Porque no todo não existe outro modelo, exceto o estabelecido pelo sistema. Este é o modelo do todo uno Deus. A criatura não é o Criador e, por isso, não tem o poder de gerar outros modelos. Tudo o que existe tem que girar ao redor de Deus, estando incluído e fechado dentro do sistema de forças da sua obra. Não há outra obra, nem pode haver. Então, a única coisa que pode existir é o sistema de Deus ou uma alteração desse modelo, porém jamais um novo. Não é possível um sistema de outro tipo, uma ordem diferente, mas apenas um deslocamento, uma desordem dentro da ordem de Deus. Daí o emborcamento gerado pela revolta.
Quando tal fenômeno, pelo fato de se ter realizado, chega ao fim, nem por isso ele pode sair do sistema de forças do todo, que abrange tudo. Tudo está enclausurado neste sistema, e nada pode existir fora dele. Se Deus é tudo, e este é o modelo do todo, não é possível sair desse sistema. Por isso, quando o impulso da ida tiver se esgotado, não lhe resta outro modo para sobreviver senão repetir o mesmo motivo do emborcamento, invertendo-se para voltar atrás. Esta é a razão pela qual a negatividade do antissistema tem que se endireitar na positividade do sistema. Observando a figura, vemos que quando a negatividade atinge sua expansão máxima, a positividade fica comprimida no ponto Y, acima do qual gravita o triângulo vermelho, que converge para aquele vértice todas as suas forças. Nesse ponto, onde é mínimo o poder da negatividade, enfraquecido devido à sua maior expansão, e máximo o poder da positividade, fortalecido devido à sua maior concentração, dado que o ser nada pode criar ou destruir, é lógico que o poder positivo prevaleça sobre o poder negativo, sendo exatamente esse o ponto onde se inicia o caminho da volta. Começa assim o regresso. Por este automático jogo de forças, contidas no próprio seio do processo, tudo continua se desenvolvendo deterministicamente, pré-ordenado pela sabedoria de Deus, que, havendo previsto tudo, já tinha preparado o remédio para o mal, caso a criatura viesse a desobedecer. Trata-se de leis que regulam todo o movimento do ser livre, dentro das quais estamos situados, de leis benfazejas e consoladoras, porque querem e sabem dirigir a loucura de um ser livre para a sua salvação. A compreensão desse processo de regresso do antissistema ao sistema nos mostra e garante que no fundo do mal o ser não pode encontrar senão o caminho para o bem, e que no fundo da culpa não pode haver senão o arrependimento, pois a lei determina, no extremo do afastamento de Deus, o início do processo de aproximação e, no máximo da revolta, o começo da obra de reconciliação. Chegamos então a compreender e podemos aqui afirmar que existe uma lei que poderemos chamar de lei do regresso, pela qual, obedecendo a um princípio geral de equilíbrio, tudo o que se afasta de Deus tem que retornar, retrocedendo para trás até o seu ponto de partida, que se torna então o ponto de chegada em Deus, a única referência para tudo o que existe. Por esta lei de regresso, a revolta não pode acabar senão na obediência, o emborcamento no endireitamento, a perdição na salvação. A nossa admiração jamais terá limites perante tão profunda sabedoria, que faz o erro se resolver numa experiência para aprender a verdade, o impulso para a subida despontar no fundo da descida, o caminho para a felicidade abrir-se no âmago do sofrimento. Assim, o ser, indiretamente constrangido por esta lei de regresso, não pode deixar de realizar a sua salvação. Em todo momento, seja qual for a posição atingida, ele permanece sempre filho do sistema, com as indeléveis qualidades que possuía ali, as quais foram desviadas,
retorcidas na negatividade, mas nem por isso foram destruídas. O ser tornou-se um exilado, mas a sua pátria permaneceu sempre o sistema. A sua natureza positiva manteve-se. Dela, porém, no fundo da negatividade, não subsistiu para ele senão o vazio, a sensação de perda, a saudade, o choro do instinto insatisfeito. As qualidades positivas do sistema ficaram escritas na sua alma como anseio de vida e de felicidade na desesperada lembrança do paraíso perdido. O desenfreado desejo de crescer fora da sua medida e da ordem do sistema lançou o ser no antissistema, onde ele ficou mergulhado às avessas, na negatividade. Assim, ele perdeu o seu tesouro, que ficou no sistema, e quanto mais se aprofunda no antissistema, tanto mais fica ansioso para recuperá-lo. Mas o ser é rebelde e então tenta buscá-lo na descida, afastando-se sempre mais dele, e assim perdendo a positividade ao invés de recuperá-la. Eis o que vemos de fato acontecer em nosso mundo. E depois destas elucidações, podemos compreender a irracionalidade de um trabalho assim tão contraproducente. Mas eis que para salvar a criatura desta loucura, intervém a sabedoria da lei do regresso. Quanto mais o ser desce, tanto mais aumenta a carência de tudo o que ele possuía no sistema, e quanto mais ele empobrece, tanto mais aumenta o seu anseio de enriquecer novamente. Mas, quanto mais ele desce na negatividade do antissistema, tanto menos positividade ele encontra no seu ambiente e, com isso, tanto menos possibilidade tem para ficar satisfeito. Quanto mais ele se torna faminto, tanto mais se torna difícil satisfazer a sua fome. Quanto mais o ser procura perseverar na sua loucura de querer encontrar a positividade do sistema dentro da negatividade do antissistema, tanto mais ele fica traído e desiludido, porque, como é lógico, não encontra senão o contrário do que está procurando. Não está tudo isto confirmado pelos fatos que vemos acontecer em nosso mundo a todo o momento? Mas o tormento deste mal-entendido não pode durar para sempre. Nada constrange a pensar tanto como a desilusão. Nada acorda a inteligência como o sofrimento. Eis que no meio de todas as dores, abre-se a mente fechada pelo orgulho. Então a alma começa a vislumbrar a luz de Deus, que chama de longe, e assim inicia-se o caminho da volta para Ele. Todos são filhos dele, feitos da sua mesma substância, e não podem deixar de sê-lo. Todos, mais cedo ou mais tarde, acabam voltando ao Pai. Eis como o ser se encontra impulsionado a enfrentar o trabalho de reconstrução. A estrada é longa e cheia de dificuldades. E não há como o ser fugir, uma vez que ele, como vimos, encontra-se mergulhado nesse jogo de forças. É necessário superar os obstáculos com o próprio esforço. Se o supremo objetivo do ser é voltar à plenitude da vida e à felicidade no sistema, não há outro caminho senão a evolução. O roteiro da viagem está todo marcado de antemão. Sendo feito da vida do sistema,
o ser não pode permanecer para sempre nas angústias do antissistema. Ele tem que subir e, por isso, tem que lutar e vencer. O paraíso perdido o está esperando, mas ele tem que reconquistá-lo com o seu esforço. O ambiente é hostil, a existência é dura. Ao anseio de felicidade e vida, responde apenas uma realidade de sofrimento e morte. Para sobreviver, o ser tem que lutar a cada passo contra 1000 inimigos. Eis que estas nossas elucidações nos explicam por que a existência do nível vegetal, animal e humano baseia-se numa guerra contínua de todos contra todos, pois não conhecem outras relações senão o ataque e a defesa. Isso é fruto do antissistema e do esforço evolutivo para sair dele. Nos níveis de vida mais adiantados, que estão mais próximos do sistema, tudo isto vai desaparecendo no pacifismo evangélico do ama o teu próximo como a ti mesmo. Podemos compreender assim qual é a origem, a razão e o objetivo fundamental da luta pela vida, que é lei da evolução. Deus é vida, e tudo tende para a vida, que é Deus. A luta pela vida é a luta pelo sistema, contra o antissistema. Ela representa o esforço do ser para emergir da negatividade que o sufoca. Através dessa dura lição, ele vai experimentando, aprendendo e reconstruindo. Tudo isto é trabalho pesado, mas o ser está apegado à vida, princípio do sistema, e não pode deixar de defendê-la desesperadamente. Portanto, ele tem que fazer esse esforço. Mas isso implica em desenvolver a inteligência, o que significa voltar para o sistema. Então, a função da lei da luta pela vida não se esgota na sua finalidade mais próxima, que é a seleção do mais forte, mas adquire e contém um significado mais profundo, pois constitui um meio para abrir a mente, acordar o espírito adormecido e assim potencializá-lo, a fim de que, progredindo e emergindo da materialidade, ele suba até regressar ao sistema. Esta é a história de nossa evolução planetária, entendida no seu sentido substancial e concebida na mais vasta amplitude do ciclo inteiro da queda e salvação. Final do capítulo 1.